Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. A meditação de hoje está no livro de Êxodo, no capítulo 21, a partir do verso 1. Diz o seguinte: São estes os estatutos que lhes proporás. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. Se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Se o seu senhor lhe der mulher, e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser: Eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair forro, então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma só vela, e ele o servirá para sempre. Bom, nessa passagem nós temos o registro da lei de Moisés com relação aos escravos hebreus, que serviriam por um período de 6 anos e no 7º ano sairia livre. A única condição dele não sair livre seria se o próprio escravo, por decisão própria, decidisse permanecer na casa do seu senhor, o servindo para sempre, por amor ao seu senhor. E isso deveria ser feito publicamente, através de uma marca na sua orelha, e ele seria conhecido como o escravo da orelha furada, o escravo que renunciou à sua liberdade para permanecer servindo ao seu senhor para sempre. Semelhantemente, irmãos, nós, antes de conhecermos a Cristo, estávamos numa condição de escravidão. No momento que Adão desobedeceu ao Senhor no Éden, nós fomos colocados debaixo do jugo do pecado, debaixo do jugo de Satanás, e contraímos uma dívida da qual nunca poderíamos pagar, porque fizemos uma ofensa a um Deus santo e irrepreensível. A Bíblia fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e nada poderíamos fazer para sair dessa condição. Porém, Deus, em sua infinita misericórdia, ele decide enviar o seu Filho Jesus Cristo para tomar essa condenação sobre ele, para satisfazer a sua própria ira e para nos perdoar e nos justificar diante de Deus. A Bíblia fala lá em Colossenses 1,13 que Cristo nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Portanto, no Éden nós contraímos um escrito de dívida sobre nós e, mais do que perdoar, Cristo cravou esse escrito de dívida que havia sobre nós na cruz do Calvário. Ele apagou completamente nossa dívida e hoje ele nos considera justos, ele imputou a sua justiça sobre nós e é como se nós nunca tivéssemos pecado. A redenção que Cristo fez por nós também significa legalmente um ato de compra. Como eu expliquei anteriormente, havia um escrito de dívida sobre nós, uma dívida impagável que nós não poderíamos pagar, e Cristo, Filho de Deus, perfeito, pagou em nosso lugar e ele nos comprou para ele. Então nós fomos comprados pelo sangue de Cristo, comprados por um alto preço. Isso significa que nós não deixamos de ser escravos, mas nós mudamos de Senhor. Nós saímos da escravidão de Satanás, do pecado, e somos agora escravos de Cristo. A Bíblia chama esse termo de doulos no original. Significa isso, servo, escravo, mordomo de Cristo. Paulo, em Romanos, no início da carta de Romanos, em Filipenses, Judas e Pedro se colocam como servos de Cristo. Lá em 1 Coríntios 7,22 também usa esse termo, servo de Cristo. Ou seja, nós não deixamos de ser escravos para sermos livres e pronto. Não, nós permanecemos como escravos, porém agora escravos de Cristo. Claro que Deus, ele nos trata com amor, nos trata com misericórdia e ele nos trata como seus próprios filhos, como herdeiros de Deus, como seus amados, seus amigos. Jesus mesmo fala: não vos chamo mais servos, mas vos tenho chamado amigos. Mas não podemos nos esquecer de que há um preço do discipulado. Como está lá em Lucas, no capítulo 14, no versículo 27 e no versículo 33, que diz o seguinte: qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. E no 33, assim, pois todo que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ou seja, essa nossa condição de escravo de Cristo implica duas coisas. A primeira é a renúncia, que não mais as nossas vontades, os nossos desejos serão satisfeitos, mas a vontade de Cristo, a vontade do nosso Senhor. Assim como Cristo mesmo se submeteu à vontade do Pai. Então, que a gente possa se submeter à vontade dele, porque quando nós confessamos a Cristo como nosso Senhor, nós declaramos o senhorio dele sobre as nossas vidas e declaramos que somos submissos à vontade dele. Então, que todos os dias nós possamos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz, como está aqui, e renunciar tudo o que for preciso para seguirmos a Cristo. E a segunda implicação da palavra escravo, da nossa condição hoje de livres, mas escravos em Cristo, é da obediência.
Em João 14:21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ou seja, um mordomo, um servo, um escravo, ele deve ser obediente ao seu senhor. E assim como o escravo da orelha furada, nós temos que obedecer ao nosso Senhor por amor, por saber quem Ele é, como Ele nos ama, como Ele nos trata e da condição que estávamos e da nossa nova condição, de onde Ele nos resgatou. Se olharmos para trás e vermos de onde Ele nos resgatou, eu acredito que nós temos muitos motivos para agradecer e a nos submeter ao jugo de Cristo, que não é pesado, e isso é um motivo de alegria para nós. Então, que a gente escolha permanecer todos os dias e falar assim como um escravo de orelha furada. Eu permaneço na casa do meu Senhor, eu vou servir ao meu Senhor para sempre, mesmo que isso signifique renunciar às minhas vontades, renunciar ao meu próprio eu quero permanecer debaixo do jugo do meu Senhor, porque eu sei quem me libertou. Amém?